aí, gente bonita, tudo bem com vocês? Hoje é a minha análise do filme mais comentado da semana, Coringa, Joker. Toma na minha blusa, que linda, gente. Primeiro eu vou falar do filme, tá? De como é o enredo, como é que é a história, sem chegar no final, mas com alguns spoilers. Então, se você ainda não assistiu, você não gosta de spoiler, por favor, pule esse vídeo, tá? Assiste depois, vou gostar muito que vocês assistam, porque eu acho que eu vou ser franca e direta. No filme do Coringa, é um filme de origem. Nós podemos dizer que Coringa, do Joaquin Phoenix, né, é um filme de origem, onde a gente vai ver o surgimento do Coringa. Ele não é baseado em nenhum quadrinho, né, nenhum HQ do Coringa ou da origem do Coringa, etc. Ele só é inspirado na Risada Mortal. Ele também é inspirado no Taxi Driver e tem muitos easter eggs do Coringa do Heath Ledger. Nesse filme nós temos um personagem, uma pessoa que sonha em querer fazer stand-up comedy, que está estudando em ser um stand-up comedy, né? E ele trabalha num grupo de palhaços que fazem bicos pela cidade, né, de Gotham, que se chama Hahaha. E ele não é feliz, ele vive falando isso, o Arthur Fleck, né, que é o nome do Coringa, sem ser o Coringa, é o Arthur Fleck. E ele tem um problema de risada, ele começa a rir disparadamente quando ele tá triste, quando ele tá feliz. E ele tem até um cartãozinho onde ele fala isso, até a cena onde ele tá no ônibus, que até aparece no trailer, onde ele tá brincando com um garotinho. A mãe fica zangada ali naquele momento. Eu achei, nossa, extremamente desnecessário essa cena. Ele mostra o cartãozinho ali que ele fala que ele tem um problema, um distúrbio, onde ele ri compulsivamente. Eu achei uma pegada bem, assim, assombrosa, vamos dizer assim, o fato de ele ter uma doença que faz ele rir disparadamente. Sei que isso existe, sei que algumas pessoas têm um distúrbio tão forte que elas riem ou choram sem necessidade, e você tem que saber lidar com uma pessoa que tem um distúrbio assim, ou com qualquer distúrbio. Eu acho que no filme a gente vê falta de empatia nos cidadãos de Gotham. Muita gente não tem empatia, e isso mostra pra gente, apesar de alguns críticos aí terem falado que o filme é violento, que ele pode ser inspiração para algumas pessoas. Então, na verdade, o que eu vi é que a gente tem que ter mais empatia pela situação de uma pessoa, né, por como ela tá vivendo e etc. Mas não, eu não consigo colocar na minha cabeça pensar numa pessoa que perde tudo e ela fica mal e começa a matar todas as pessoas que são privilegiadas por algum motivo, seja por sorte ou seja por correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Tem gente que não nasceu rico. Eu vi gente fazendo análise e falando assim: nem todo mundo é Bruce Wayne. Mas peraí, as indústrias Wayne não saíram do nada, ela não brotou da terra e se transformou na Wayne Enterprise. Tipo assim, tem uns comentários que eu acho que são totalmente desnecessários. Tipo, o Bruce Wayne, ele não tem motivo pra ele ser o Cavaleiro das Trevas. Ele nunca teve uma perda, ele nunca sofreu o que o Coringa sofreu. Tipo, faz uma comparação que não tem comparação ali. E tipo assim, mal comparando, e pra encerrar o assunto, o Batman, ele vê os pais serem mortos na frente dele, assim, a sangue frio, por motivo nenhum. O cara não queria roubar, não queria nada, ele só queria se vingar. E tipo assim, que comparação, entendeu? O Coringa é vítima da sociedade, então ele pode matar todo mundo. Do meu amor. Isso é uma coisa assim que não entra na minha cabeça. Me desculpem. Eu acho que o ponto-chave desse filme, só vou falar no final do vídeo. Voltando a falar do filme, nós temos o Arthur Fleck, que é um cara que cuida de uma mãe que tem problemas. E ele tem lá a vidinha dele, o apartamentozinho dele num prédio super decadente, porque Gotham, tem 3 palavras que eu posso falar sobre Gotham: deprimente, triste e suja. A vida do Arthur Fleck é triste e deprimente. E aí começa a acontecer uma coisa em cima da outra na vida do Arthur, coisas negativas. Ele apanha no trabalho dele, uns moleques roubam lá a placa dele, bate nele. E enfim, aí no dia seguinte ele toma uma chamada por causa disso. Aí depois ele vai lá onde ele pega os remédios dele, porque ele tem desequilíbrio, tá? Então, tipo assim, ele não ficou maluco, ele não virou o Coringa, ele era o Coringa, os remédios prendiam isso dentro dele, ou mesmo criava um equilíbrio, porque ele nunca foi normal. E ele sempre foi mal, sempre teve
uma carga negativa, uma maldade. Aí depois disso, ele é encurralado no trem. E aí, nisso que ele é encurralado no trem, 3 caras ficam caçoando de uma menina e ele começa a rir disparadamente. Isso chama a atenção dos caras e os caras vão pra cima dele. Alerta spoiler, ele mata os caras. Aí ele é despedido, né? Por causa de acharem que estava envolvido lá. É um palhaço com pessoas no trem. E aí a cidade começa a meio que se inspirar. Olha isso, gente. As pessoas começam a se inspirar num palhaço que mata 3 pessoas privilegiadas. 5 minutos pro meu cérebro tentar entender isso. Tipo assim, as pessoas se inspiram na crueldade que ele fez. Tudo bem, eu não concordo com o que eles estavam fazendo com ele lá no metrô, no trem, whatever. Mas ele matou os caras. Tipo, batia também, mas por quê? Dava um tiro no pé, sei lá. Aí ele é despedido, coisa e tal. E aí depois ele volta lá pro instituto, né, pra pegar mais remédios. E a mulher fala que foi cortada a verba de lá. E ele até fala nesse momento: você sempre me faz as mesmas perguntas. Como é que você tá? Como é que tá o trabalho? Se você teve pensamentos ruins. E ele fala: eu só tenho pensamentos ruins. Então, tipo assim, tá mais explicado do que nunca. Que ele sempre foi mal, que ele sempre teve pensamentos negativos. Ele não consegue encontrar uma saída para a positividade, para o bem dentro dele. Dá pra entender, ou sei lá, tá muito desenhado, tá muito explicado no filme. A pessoa só não entende porque ela não quer. Coringa sempre foi mal, o Arthur Fleck sempre foi mal, ponto final. Aí depois disso acontece várias outras coisas, milhões de alucinações, ele tem muitas alucinações, o que deixa o telespectador meio confuso. Depois a gente vai perceber que na verdade não aconteceu nada disso, só na cabeça dele. Tem muita coisa de teatro, ele sempre se coloca nos lugares, ele dança, ele se mexe. Vamos partir para os técnicos. Em questão de fotografia, maravilhoso, figurino, maravilhoso. As cores, é bem colorido, bem chamativo, bem Joker, bem palhaço, mas no sentido do filme do Arthur Fleck. Porque eu acho que se fosse um filme do Heath Ledger, meu Deus do céu, ia ser totalmente dark. O Coringa do Heath Ledger não tem nada a ver com o Coringa do Joaquin Phoenix. Pra mim, não tem. Eu acho que ele fez algumas homenagens ao Heath Ledger e eu achei super legal. Eu peguei esses easter eggs no filme. Foi muito legal. Eu acho que o Coringa do Heath Ledger ele é marcante. Eu acho que os dois Coringas, tanto do Joaquin quanto do Heath, são marcantes. São Coringas que vai ficar para sempre na nossa cabeça. Por mais que teve antecessores bons também, eu acho que eles dois não tem pra ninguém. A questão da atuação do Joaquin Phoenix, maravilhoso. Eu acho muito que ele leva o Oscar, eu acho que merece. Eu acho que todos os atores que realmente encarnam o Coringa, o propósito que o filme tá pedindo, a essência que o diretor quer que você passe, tem uma carga muito emocional pra fazer. Eu acho que tanto o Heath Ledger quanto o Joaquin Phoenix deram banho, né, nas duas atuações. Mas, enfim, vamos falar agora das minhas considerações. Achei algumas cenas forçadas, inclusive algumas falas forçadas, no sentido de que tudo que acontece com o Arthur Fleck é culpa da sociedade, culpa do governo, é culpa do mundo, menos dele, menos do problema mental dele. Nunca, nada. Parece em todo momento que ele matou as pessoas, ele virou o Coringa, ele foi mal por culpa, tadinho, coitado, porque ele perde emprego, porque a mãe dele morre. Desculpa esse spoiler. Por que isso, por que aquilo, por que não sei o que lá, porque no rim das piadas sem graça dele, que as piadas sempre são humor negro, tipo, não tem graça. Falar que, tipo, um policial bateu na porta, mataram seu filho na esquina. Tipo, ele não tem graça, ele só pensa maldade, ele só pensa coisas negativas. E tem alguns momentos que é forçado. Tudo bem, ele já tem uma vida horrível. Aí, tipo assim, muitas coisas acontecem uma em cima da outra. E ele mata as pessoas a sangue frio. Eu acho que o que faltou pro Coringa é ele ser internado. Mas tudo bem, eu acho que o propósito do filme é como criar um Coringa realista. Porque se a gente comparar a história do Bruce Wayne, é realista. É um garoto rico que quando era criança foi pro teatro com os pais. E nisso os pais foram sair do teatro e foram assaltados. E o Bruce Wayne, né, as indústrias Wayne sempre foi famosa. Então dali o Bruce Wayne ele é criado como mordomo.
E aí quando ele cresce, ele vê que Gotham continua tão ou pior quanto ele era criança e os pais foram mortos. E ele resolve ser um cavaleiro de armadura preta, de um carro maneiraço, pra salvar Gotham da destruição, das pessoas que querem dominar de alguma forma Gotham, pessoas ruins e perigosas. É realista. Ele é super rico e ele pega o dinheiro dele pra ser um cara que ajuda as pessoas de outra maneira, a não ser por doação e tudo mais. O que também chama atenção, alguns pontos negativos, é que o Bruce Wayne, ele não faz tanto quanto o Batman quer fazer. Mas é realista a história do Batman. Então a questão é, o Coringa, ele não tinha propósito, ele veio por quê? Aonde? É um cara meio doido que ria descontroladamente e caiu num tonel de ácido e ficou mal e virou o Coringa. What? Primeiramente, se a pessoa cai num tonel de ácido, ela morre. Esse Coringa que a gente assistiu, esse Coringa do filme agora, é um Coringa no realismo da história do Batman. Todos os Batman têm o mesmo repertório, a mesma origem, do mesmo jeito, realístico e possível. Então eles queriam criar um Coringa que fosse tão possível quanto o Batman. Essa é a verdade. Não que tipo, o Coringa que existiu aqui pode existir um Coringa assim. Não. Se a gente pensar assim, o Mendigo pode virar um Coringa, tá? É só ele conseguir uma arma. Então não, é filme, as pessoas têm que colocar isso na cabeça, sabe? Tem quase que desenhar. É filme, gente, é filme. Então não vamos criar um bicho de 7 cabeças nisso. Outra consideração que eu tenho também é a questão de tipo, cara, ninguém consegue parar ele. Ele faz um monte de coisa. O final do filme é extremo. Eu acho que se fosse real, não chegaria ao ponto que chegou. Ele não teria feito a última morte dele. Na verdade, a penúltima. Eu acho que faltou um pouco de credibilidade, até mesmo na maldade dele. Eu acho que as pessoas começaram a entender que o Coringa era mal quando ele fez a penúltima morte. E aí depois criou um caos gigantesco em Gotham. Faltou o quê? As pessoas não estavam acreditando que ele ia fazer aquilo, entendeu? E aí eles só acreditam vendo, literalmente, só acreditaram vendo. Minha consideração final é que o filme foi pra isso. Você sentar na cadeira, assistir metade do filme com pena do Arthur Fleck. E no final ele fica mal, começa a querer levantar do cinema, você começa a querer ir embora, começa a ficar com nojo. Me desculpe, no final do filme eu comecei a detestar ele. E eu acho que esse era o objetivo. Coringa foi isso. Criar o Coringa. Você tem empatia por ele, começa a você ter antipatia. Porque não começa a ser justificável o que ele faz. Não é justificável o que ele faz com as pessoas. Então a moral do filme é essa. Você sentar no cinema, ficar com pena dele e no final você ter raiva. Você ficar tipo com necessidade. Cadê o Batman pra parar o Coringa? Porque ele vira um símbolo de justiça e parece que todo mundo é louco ao ponto de querer perseguir a ideia do Coringa de matar as pessoas. Ou seja, todo mundo é maluco igual. É isso que tira a conclusão. Então é um filme bom, maravilhoso, muito bem dirigido. O propósito do filme eu acho que foi passado com êxito, mas para algumas pessoas não, para outras sim. O filme é muito bom, o Joaquin Phoenix foi excelente, mas eu ainda continuo preferindo o Coringa do Heath Ledger. Eu acho que o Coringa do Heath Ledger, ele só queria colocar o caos. Ele só queria atazanar o Batman. O Coringa do Joaquin Phoenix, ele é mau por si só, porque ele quer, e ponto final. Enfim, essa é a minha consideração, a minha análise completa. Eu acho que eu nunca fiz uma análise tão bonitinha quanto essa, gente. Então eu mereço uma curtida, um comentário. Comenta aí o que você achou, o que você não achou, o que você concorda, o que você discorda de mim, tá bom? Segue o canal, porque em breve eu vou trazer muitas mais análises desse jeitinho meu aqui, entendeu? Super sincero.com. Ative o sininho também, tá? Tchau, até a próxima!